iniciando mais uma semana com atenção, né, aí ao cenário político. A gente teve na sexta-feira o Celso de Mello que liberou o tal do vídeo que seria essa prova, né, do Sérgio Moro para defender o discurso dele com a sua saída do Ministério da Justiça, onde ele fez os apontamentos contra o presidente Jair Bolsonaro. E o vídeo acabou, vamos dizer, decepcionando quem esperava uma bala de prata, porque o vídeo, enfim, não trouxe nenhuma menção direta dessa troca de cargos, né, da Polícia Federal, e o resumo da ópera é que não tem um efeito jurídico para a instauração de um processo de impeachment. Lógico que dentro do vídeo tem um conteúdo aí que pode gerar alguns desdobramentos, como está sendo aguardado aí um desdobramento em relação ao ministro da Educação, por conta dos seus apontamentos. Então, se alguma cabeça vai rolar em relação a esse vídeo que foi divulgado, provavelmente a cabeça que vai rolar é do ministro da Educação. Porque para o presidente Jair Bolsonaro, esse vídeo acabou mostrando o Bolsonaro sendo Bolsonaro para a sua base bolsonarista, que deve ter ficado muito agradada aí com esse vídeo. E uma outra conclusão que a gente pode também tirar, lógico que o mercado financeiro acabou decantando todo aquele vídeo, e eu acho que o que também chamou a atenção foi em relação à pauta econômica, que foi, né, alvo de debate ali. A gente via o ministro da Economia, Paulo Guedes, a todo momento chamando para si a agenda econômica, e ficou claro esse embate da agenda de reformas do Paulo Guedes e a agenda desenvolvimentista do Braga Neto. E o Bolsonaro, enfim, chamou a responsabilidade, atribuiu ao Paulo Guedes como principal dos seus ministros, e isso deve trazer uma calma também para o mercado financeiro, deve ter agradado, mas a gente viu que existe ali um certo desalinhamento e não é consenso essa questão da pauta econômica, e isso em algum momento mais adiante pode ser realizado, essa questão da agenda econômica, mas por hora o que a gente entende é que não tem a bala de prata, que a cabeça que vai rolar é a do ministro da Educação. E em termos de, quando a gente olha para as pesquisas econômicas, inclusive acompanhamos também o call da equipe política da XP Investimentos, e o que parece é que o vídeo ele não vai nem melhorar essa questão da popularidade do Bolsonaro, não vai recuperar, né, essa desaprovação que ele tem, porque a gente tem alguns outros pontos aí, que a gente tem o pessoal, né, que é lavajatista, que ficou desagradado com a saída do Sérgio Moro, então esse percentual ele não recupera do seu eleitorado. E a gente também tem outras questões, como a tratativa do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia, isso também ele não recupera esse pessoal. E a gente também tem a questão econômica. A gente estamos vivendo uma crise econômica, a taxa de desemprego deve se pronunciar mais adiante. A gente tem, no momento, um eleitorado sendo segurado pelo Corona Voucher, e quando esse Corona Voucher acabar, esse pessoal, esses cidadãos, eles vão ficar desamparados, e isso, de repente, em algum momento, pode, inclusive, repercutir em cima da desaprovação do Bolsonaro. Por hora, é isso, e a gente tem que aguardar os desdobramentos, inclusive com o depoimento do Paulo Marinho, que está fazendo aí também atribuições ao Flávio Bolsonaro de que ele já tinha aí informações de uma investigação que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, e isso vai acontecer na terça-feira. Então, vamos acompanhar com calma esses desdobramentos, mas por hora o efeito é positivo, né? Rodrigo Moliter. Exatamente, né, cara? Olhando aí pelos olhos do mercado, no fundo, o vídeo acabou sendo positivo para o mercado financeiro, pelo lado de que a figura Paulo Guedes é uma figura muito importante dentro do governo, ainda tem todo o apoio e toda a credibilidade, tá? Nas falas até do presidente, do Bolsonaro, toda vez quando se referia à parte econômica, falava que quem realmente manda, decide, é o Paulo Guedes. Então, de certa forma, para o lado do mercado, foi positivo. Foi positivo também a vontade de vários ministros querendo dar sequência ao programa de desestatização, tá? Ainda mais colocando o Banco do Brasil
como um dos principais empresas que poderiam vir à tona. Obviamente, a gente sabe que isso daí vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, a discussão para cá, para lá, mas olhando, tentando tirar algo positivo de toda essa discussão que houve, sem entrar nas questões das falas mais rudes ou não, o mercado, acredito que gostou. Tá? O mercado gostou, se sentiu realmente aliviado por não ter efetivamente nada e ia contra a discussão Bolsonaro e Moro, e, pelo contrário, o mercado até conseguiu entender, dentro daquela reunião, o quão o Bolsonaro está querendo efetivamente colocar o país para frente, para trabalhar, para andar. Sabemos, sim, de todos os problemas do Covid, essa briga vai continuar, dos estados e tudo mais, mas ele, enquanto presidente da nação, ele tem que olhar para frente e não deixar vamos chamar assim, a bicicleta parar para não cair. E uma das provas foi o EWZ. Positivo. O EWZ, Exatamente. após a divulgação do vídeo, subiu 2%, né? Então, acredito que esse vídeo, para o mercado em si, a primeiro momento, foi positivo. Obviamente, a gente vai ter desfechos, muito por conta de falas, vai aumentar tensões políticas entre governo federal, governos estaduais, prefeituras, por conta das falas rudes que houveram, mas eu vejo aí como um ponto bastante positivo. E vamos lembrar também, né, que esse final de semana acirrou ainda mais a disputa comercial entre Estados Unidos e China. Tá? Então, isso daí também nos chama bastante atenção, nos deixa a gente com as luzes amarelas acesas. Tá? Isso daí realmente pode vir a preocupar, né, essa questão. Então, vamos ficar bastante atento. Porque hoje pode lá fora, nos amortecer, Estados, né? é feriado. Isso. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é feriado na Inglaterra, mas a Europa, de certa forma, está subindo um pouco. O Japão melhorou também por uma questão de estímulos que eles estão colocando, mais 14 bilhões estão imprimindo dinheiro. Teve o índice, obviamente, de Hong Kong caiu, justamente por essas questões que a China quer impor aí a Hong Kong. Tá? Então, a gente tem, tanto de um lado, as economias se preparando para uma certa reabertura, né? Voltar o comércio, e, por outro lado, você tem um contraponto, essa disputa comercial China e Estados Unidos, que pode vir a dar uma balançada nos mercados. Exatamente, você ponderou corretamente. Na cena externa, o destaque essa semana, é acompanhar esses desdobramentos de como que vai ficar esse relacionamento que está bem acirrado entre a China e os Estados Unidos, envolvendo essa questão política também com Hong Kong, que a gente sabe que acaba provocando muito o Donald Trump. A gente traz aí mais detalhes durante a semana, vamos acompanhar esses desdobramentos. E também a gente chama atenção para a agenda de indicadores. A gente tem o PIB dos Estados Unidos, que vai ser divulgado, o PIB referente ao primeiro trimestre. O mercado está projetando uma contração ao redor de 5%. A gente também tem o PIB do Brasil, que vai ser divulgado na sexta-feira, com o mercado projetando no primeiro trimestre uma contração trimestral ao redor de 2%. Então, a gente vai acompanhar esses dados mais para o final da semana. E também o Boletim Focus, que foi divulgado nessa manhã, mostrando que o mercado acredita que o fim do ciclo de corte da Selic vai ser em 2,25. A gente tem as projeções de IPCA semana após semana, por conta também da revisão que está sendo promovida na atividade econômica. A gente tem, então, esse IPCA sendo revisado cada vez mais para baixo, já está aí se aproximando do 1%. E para o PIB, a contração prevista para 2020 é ao redor já de 6%. Está saindo de 5% para 6%. Então, a gente tem esse movimento que é bem previsível, porque quanto mais tempo a economia fica fechada, maior é a revisão aí para baixo da atividade econômica no Brasil. E a taxa de câmbio, o mercado corrigiu a taxa de câmbio de 5,28 para 5,40. A gente teve na semana passada o real conseguindo se recuperar, foi inclusive uma das maiores recuperações semanais desde setembro, aí, eu acredito. E essa recuperação foi motivada por conta do discurso dos diretores do Banco Central em se mostrarem proativos em utilizar a reserva para injetar liquidez
né, no mercado de câmbio, tanto à vista quanto futuro, e isso acabou amenizando o ânimo dos investidores. Também o real era uma das moedas mais descontadas, então também teve um espaço para uma recuperação, sendo que o cenário externo estava um pouco mais tranquilo, apesar desse pano de fundo da China e dos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar os desdobramentos essa semana, de olho nesses pontos que a gente comentou. Alguma observação sobre mercado acionário, Rodrigo? Essa semana a gente está chegando ao fim aí do temporada de balanços. Hoje tem resultado aí de Comgás, Magalu e Marco Polo, tá? Empresas importantes aí de cada uma de um setor aí, para dar mais uma sensibilidade aí de como vão estar vindo os resultados aí pela frente. Exatamente, é isso. Acompanhem os desdobramentos com a gente. Boa semana. Boa semana a todos.